Boa noite, queridos. Toma o seu assento de volta. Louvo a Deus por estar aqui mais uma vez. Me sinto muito grato em estar no meio de um povo tão amigo, né? É sempre bom a gente estar junto com os nossos amigos. E melhor do que estar com os nossos amigos é estar com os amigos compartilhando a palavra, né? E é isso que vai ser feito nessa noite. A gente louva por mais um ano que o Senhor tem dado a essa igreja, e também pela vida do Arthur, né? Que Deus trouxe a esse mundo. É apenas o início aí de uma nova fase. A gente sabe que é uma fase muito boa, e a gente precisa aproveitar ao máximo que a gente pode, porque tudo passa muito rápido, né? Você sabe que muitos de nós aqui estávamos há tão pouco tempo atrás com um filho no colo, com um bebê, e aí passa 5, 10, 15, 20 anos, e a gente pensa, puxa vida, como passa rápido. Eu tenho um filho de 4 anos, já para 5, e uma filha de 11, já para 12, e parece que foi ontem. Tudo passa muito rápido, e a gente precisa aproveitar as oportunidades que o Senhor dá a gente, né? Eu vou pedir que você abra comigo, aí no seu lugar mesmo, a Bíblia, em Salmos 139, a gente conhece muito bem esse texto. É um texto grande, mas eu não vou ler esse texto inteiro, apenas até o versículo 10, Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco nesta noite, que o nosso coração seja um terreno fértil, e que a tua palavra de fato seja a boa semente, que ao ser lançada em nós, venha dar frutos, e frutos que permaneçam para a glória do teu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga graças a Deus. Irmãos, Deus é real e Deus se importa conosco. Deus é o Deus vivo, o nosso Deus é um Deus vivo e é um Deus que se importa com a nossa vida. Como é importante a gente crer nisso. Como é importante como igreja declararmos essa verdade, que Deus é real. E esse Deus real é um Deus que se importa com a minha vida, um Deus que se importa com a sua vida. Deus se importa conosco de tal forma que Ele mesmo, diz a Bíblia, tomou a decisão de vir como ser humano, de se despir da sua glória, de manifestar em nosso meio, de tanto que se importa com a nossa vida, habitar no meio de nós, para mostrar de maneira concreta as suas intenções, para mostrar de maneira real, a mim e a você, quem Ele é. E é por isso que a gente percebe ao desfolhar da palavra de Deus, que o nosso Deus, Ele busca constantemente captar a nossa atenção, para mostrar para mim e para você a vontade dEle para a nossa vida. Chamar a nossa atenção, para mostrar a nós os propósitos de Deus para a nossa vida. Em outras palavras, o nosso Deus é um Deus vivo, o nosso Deus é um Deus real, e o nosso Deus, Ele deseja, Ele busca ter comigo e com você uma relação íntima. Ele busca ter comigo e com você uma relação real,
autêntica, não só de maneira eventual, mas todos os dias da nossa vida. E para que isso acontecesse, Deus deixou para nós esse livro, a Bíblia, que não é apenas um papel e tinta, que não é apenas várias folhas aglomeradas e coladas com vários impressos nela, mas é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. A direção de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que a gente não erre, para que a gente não caminhe como cegos, mas para que a gente seja dirigido segundo a vontade do nosso Deus. Deus deixou para nós essa Bíblia, que não é apenas papel e tinta, mas a revelação de Deus para nós. Para mostrar para mim e para você a maneira pela qual nós podemos entender quem é este Deus. Então Deus deixou na Bíblia realidades fundamentais sobre Ele mesmo. E eu quero nessa noite destacar pelo menos 3 realidades fundamentais sobre Deus, para que a gente possa entender melhor as suas intenções, seus propósitos e se relacionar melhor com esse Deus. A primeira realidade que nós encontramos na palavra é que Deus busca relacionar-se com você. Deus busca se relacionar com cada um de nós de maneira individual. Nós lemos há pouquíssimos minutos atrás um dos textos mais impressionantes da palavra de Deus, que fala sobre esse desejo de Deus em relação à nossa vida. Salmos 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento, quando me levanto. Tu conheces todos os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem chegou na minha língua. E Tu, Senhor, já conhece toda ela. E aqui, irmãos, o que nós percebemos é um claro quadro de um Deus real, de um Deus pessoal, um Deus que conhece cada detalhe da nossa vida. Um Deus que se importa conosco. Um Deus aqui que busca estar próximo de nós. E eu penso que esse é um dos grandes, se não um dos mais profundos aspectos de diferença. Uma das maiores diferenças entre o cristianismo e as religiões não cristãs. O fato de nós termos um Deus vivo e não um Deus morto. Não um Deus estático, não um Deus paralisado, mas um Deus que se move, que se importa, um Deus real, um Deus vivo, que busca estar do nosso lado todos os dias. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Deus sai em busca de cada um de nós todos os dias, porque Ele se importa e Ele tem prazer em se relacionar com a nossa vida. E com isso eu entendo que é no compartilhar da vida que nós encontramos a diferença. É no compartilhar da vida. É quando nós partilhamos o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, juntos, nós e Deus. A diferença está ali. Quando você partilha a sua vida com Deus todos os dias. Mesmo que você tenha alguns momentos marcantes com Deus. Mesmo que eu te chame agora para que você conte alguma maravilha, e você vai ter então um testemunho para contar, algo extraordinário que Deus fez na sua vida, e todos nós vamos nos alegrar com isso, e não vamos ter dúvidas que Deus realmente interviu na sua vida, mas entenda isso, não são os momentos marcantes, não são esses testemunhos eventuais que vão sustentar o teu relacionamento com Deus. Embora a gente tenha algo para contar, algo extraordinário que Deus fez na nossa vida naquele dia, embora aquilo seja maravilhoso, não é aquilo que vai sustentar o teu relacionamento com Deus. O que vai sustentar o seu relacionamento com Deus é
a tua caminhada diária com Ele, é a tua jornada diária, é o seu dia a dia, não é algo que acontece eventualmente. Aconteceu um milagre agora no mês de março, olha que maravilha Deus fez. Olha, semana passada Deus realizou um testemunho, amém, glória a Deus. Mas o que mais vai significar na sua vida é o que acontece todo dia na tua caminhada. É o passo a passo com Deus, é o pulsar do seu coração, é cada segundo da tua vida na presença de Deus. E quando você consegue isso, quando nós partilhamos o que se passa no nosso coração, quando nós conseguimos, sabe, se abrir com Deus, cada momento, cada dia da nossa vida, e isso se torna diário na nossa vida, nós conseguimos desenvolver um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele se torna cada vez mais forte. Se torna cada vez mais forte pelo simples fato de ser algo diário. Você sabe que uma amizade, ela se torna muito mais forte quando há contato, quando há frequência, em que você pode regar essa amizade, afofar essa terra. É muito diferente de alguém que você vê eventualmente. Você pode ter afinidade, tudo, mas não passa de relacionamentos eventuais. Mas é tão bom quando você tem aquele amigo e você pode caminhar com ele e ter o seu dia a dia com ele e ter a sua relação aperfeiçoada com ele. Da mesma forma é a nossa vida com Deus. Da mesma forma é a nossa vida com Deus. A nossa relação com Deus vai se tornando cada vez mais forte à medida em que você anda com Deus todos os dias da tua vida. E como nós podemos ter a certeza disso? Pela simples razão daquilo que Deus sente por nós. Em primeiro lugar, Deus nos conhece. Você crê nisso? Diga assim, Deus me conhece. Olha o que nós lemos há pouco. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Eu quero dizer para você nessa noite algo que talvez você já saiba, mas é bom que a gente relembre. Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe tudo sobre nós. Diz o texto, Ele sabe quando nos levantamos, quando nos deitamos. Ele conhece cada passo da nossa vida. Deus te conhece de maneira pessoal. Deus sabe de tudo, das nossas intenções, dos nossos pensamentos, da nossa disposição. Ele conhece o nosso coração, a nossa mente, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece as nossas falhas, Ele sabe das nossas fragilidades e mesmo assim Ele se importa conosco. Louvado seja Deus. Olha o que diz em 1 Pedro 5 e 7. Lancem sobre Deus todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Lembra o que diz em Mateus 11 e 28? Palavras do próprio Jesus. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos darei descanso. Isso nada mais é do que um Deus que se importa com a nossa vida. Segundo aspecto aqui dessa relação é que Deus conosco quer ter uma relação de pai para com o filho. Deus quer ter comigo e com você uma relação de pai para filho. Paulo menciona aqui em Romanos 8 e 15, vocês não receberam o espírito que os escravizem para novamente terem medo, mas vocês receberam o espírito que os adota como filho, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. Você recebeu o Espírito que te adota como filho. E por meio desse Espírito você clama, Abba, Pai. Aqui nós encontramos algo extraordinário, que é a palavra Abba. Abba, Pai. Você sabe que esse termo Abba, ele é aramaico, tem sua origem no aramaico, mas foi muito usado pelos gregos intensamente. E a palavra Abba, ela representa esse sentimento de intimidade entre o pai e o filho. Entre o filho e o pai. Quando você diz Abba, Pai,
é uma oração que você faz e você diz: paizinho querido, meu papaizinho. É como um filho com todo carinho se expressa ao seu pai. E com isso, nós devemos entender que Deus deseja que a gente leve ao seu colo, que a gente leve aos seus braços, que a gente leve à sua presença tudo aquilo que acontece na nossa vida, da mesma forma que um filho faz com o seu pai, levando as suas causas, levando as suas indagações, as suas preocupações. Como é bom um pai escutar a voz de um filho. Como tem sido bom, apesar das noites tão cansadas do pastor André, mas ele já conseguir ouvir o chorinho do seu filho, o esboçar da voz do Arthur. Mas mais maravilhoso, pastor, vai ser quando você ouvir o seu filho dizer: papai. É tão bom ouvir um filho. E melhor ainda é ouvir esse filho dizer: papai. Meus amados irmãos, Deus quer ter a mesma relação conosco. Deus quer que você o ame, que você o conheça, que você tenha intimidade com Ele e que você tenha liberdade de levar as suas causas à sua presença. Mas isso não é tudo. Há o terceiro aspecto dessa relação. Deus deseja que você permaneça ao seu lado. Deus quer que você permaneça ao seu lado. É tão bom quando um filho se aproxima do pai, mas não basta apenas se relacionar ou se aproximar. É tão importante quando ele permanece. Uma boa amizade é tão bacana, mas melhor ainda quando ela permanece. E Deus quer que a gente permaneça ao seu lado. Nós estamos aqui no encontro tão maravilhoso nessa noite, mas dentro de poucos minutos estaremos indo embora. E aí, como será o nosso relacionamento com Deus? Será que ele está limitado apenas às quatro paredes desse lugar? Deus quer que ao voltar para sua casa, ao voltar para sua rotina, do seu dia a dia, que você permaneça nele. Olha o que diz João 15:9. Como o Pai me amou, Jesus orando, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. As palavras do Mestre: da mesma forma que o Pai me amou, eu também amei o Pai, eu também amo vocês. Eu peço uma coisa: que vocês permaneçam no meu amor. Isto significa nada mais do que manter um relacionamento íntimo e constante com Deus no nosso dia a dia. Diálogo com Deus, intimidade com Deus, aproximação com Deus todos os dias da nossa vida. Permanecer no original significa morar, significa habitar. Eu permaneço aqui porque eu moro aqui, eu habito aqui, então eu permaneço nesse lugar. Permanecer significa morar. Nesse contexto aqui significa habitar no esconderijo do Altíssimo. Permanecer significa você ter a tua casa construída em Deus, na presença dEle. Toda a tua casa, toda a tua vida, todo o teu ser, toda a sua essência, toda a sua existência está enxertada em Deus, está morando em Deus, está guardado em Deus. Você permanece na presença de Deus. Não só nos momentos em que você precisa de socorro, não só nos momentos em que você grita por ajuda, a presença de Deus, mas também nos momentos em que as coisas vão bem. Em todo tempo é tempo de estar na presença de Deus, habitar com Deus. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer que você tenha com Ele. Você compreende isso? Diga amém. E é por isso que uma das maiores e mais lindas promessas da Bíblia está aqui em Jeremias 29, quando diz: vocês me procurarão e me acharão, buscar-me-eis e me achareis. Quando, irmãos?
quando me buscardes de todo o seu coração. Vocês vão me encontrar toda vez que vocês me buscarem de todo o coração. Perceba que isso não é uma possibilidade remota. Perceba que isso não é algo que pode ou não acontecer. Isso é uma certeza. Quem busca, encontra. Quem busca, encontra. E por quê? Quando você busca, você encontra. Porque esse Deus vivo e real que nós servimos, Ele está disposto a ser achado por você. Louvado seja Deus. Portanto, nós precisamos entender que esse Deus busca um relacionamento conosco. E a primeira realidade, então, é esta. A segunda realidade é que esse Deus quer que você viva a experiência da graça que Ele tem derramado sobre a nossa vida. E que muitas pessoas não compreendem o que é a graça de Deus. Para muitas pessoas, Deus, culpa e remorso são sinônimos. Pensar em Deus como alguém infinito, pensar em Deus como o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo. Aí você pensa nesse Deus tão grande, aí você se lembra da sua vida, se lembra das fragilidades, e você se sente tão culpado, você se sente com remorso, você se sente amargurado, com amargura no seu coração, porque você não consegue viver aquilo que você busca. Porque você não consegue alcançar aquilo que você pensa. Talvez pelo seu passado. Talvez por um breve olhar para trás. Talvez até pela maneira que você foi criado, pelo tipo de criação que você teve. Ou até mesmo pelas experiências religiosas que foram trazendo traumas, decepções em sua vida. E aí, meus amados irmãos, a pessoa se sente culpada o tempo inteiro. Se sente culpada por aquilo que não conseguiu realizar. Se esforçou, mas não conseguiu alcançar. E pessoas que pensam, que agem dessa forma, lamentavelmente, nunca compreenderam o verdadeiro sentido da graça de Deus em suas vidas. Olha o que diz em Isaías, no capítulo 1, versículo 18. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Veja que o Senhor Deus está dizendo aqui para mim e para você, olha, vocês vão ficar branquinhos como a neve, porque eu vou purificar a tua vida, porque eu vou trabalhar em cada situação da tua vida, eu vou tirar cada problema que cerca a tua vida, porque eu paguei o escrito de dívida que havia contra você. Sabe, queridos, houve um dia em que Jesus, já na cruz do Calvário, Ele disse, está pago, está consumado. Lembrando que Ele se referia a uma dívida que eu e você, como seres humanos limitados que somos, nunca teríamos condições de pagar na nossa vida. A dívida do pecado. Jesus já pagou esta dívida. Jesus já pagou pelo teu erro, Jesus já pagou pelo meu erro. O fato de Jesus ter ido à cruz e morrido no nosso lugar, nos dá a oportunidade de hoje viver uma vida diferente. Se alguém vive ainda com culpa, mesmo tendo confessado, arrependido e abandonado, é porque muito provavelmente não compreendeu o significado da graça de Deus na sua vida. Somente pelo poder de Deus que Ele coloca à disposição de cada um de nós. Quando você se arrepende, quando você abandona o seu pecado, você pode estar totalmente purificado, sem culpa e sem pecado. Mas infelizmente, muitos, quando pensam numa possibilidade de um relacionamento com Deus, se sentem envergonhados, com medo, se sentem culpados. E nós, irmãos, precisamos vencer isso na nossa vida ao aceitar
e ao receber essa experiência da graça de Deus em nossas vidas. Isso não significa que então a partir de agora a gente vai viver uma vida relaxada. Não significa que a partir de agora você vai viver uma vida de qualquer jeito. Não significa que a partir de agora você vai ver a sua vida ao contrário da vontade de Deus para a sua vida. Mas uma vida de arrependimento, de quebrantamento, de sinceridade e de honestidade diante do Senhor. Lembrando que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 31, portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que nós precisamos então? O que nós precisamos nesse momento é permanecer, é estar com Ele, viver esta relação que Deus deseja de cada um de nós. Significa aprender a depender de Deus. Aprender a depender de Deus. Não depender das coisas, não depender das pessoas, não depender de nada. Você precisa aprender a depender de Deus. Os recursos que você precisa receber não virá da mão do homem como você pensa, não virá das coisas desse mundo como você imagina. O que você precisa para suprir a sua necessidade vem das mãos de Deus para a tua vida. Portanto, você precisa aprender a depender de Deus. E para depender plenamente de Deus, nós precisamos aprender a ser sincero com esse Deus. Para você depender dele, você precisa aprender a ser sincero com esse Deus. E aqui está um problema que muitas vezes nós enfrentamos. Um problema que muitas vezes nós apresentamos. Deixar de representar. Deixar de ser aquilo que nós não somos e passar a ser transparentes com Deus. Passar a ser sinceros com Deus. Eu li uma ilustração há algum tempo atrás, que falava que um soldado entrou no escritório de um tenente. E esse tenente era aquele cara que gostava de impressionar as pessoas. Que gostava de se mostrar. Não sei se você conhece alguém assim, que gosta de se exibir. Acho que não, né? Mas tem gente assim, né? E esse tenente era assim. O soldado então entra no escritório desse tenente, e quando o tenente viu que o soldado entrou, ele logo pegou no telefone sobre a sua mesa e fingiu estar ligando para o general. E o soldado para então na porta, respeitosamente, e está lá o tenente fingindo falar com o general. Sim, senhor general. Sim, não, tudo que o senhor pediu está tudo em ordem. Não, sim, está tudo resolvido. O senhor pediu da mesma forma, fiz até um pouquinho melhor. Que é para o senhor ver que realmente estamos juntos. Pode ficar despreocupado. Mostrando para aquele soldado que ele tinha intimidade com o general. E falando ali de uma maneira bem íntima. E aí, esse tenente desliga o seu telefone e aí vira para o soldado que estava à porta e fala, sim, o que você quer? Aí o soldado calmamente olha para aquele tenente e fala, não, eu vim aqui apenas para instalar a linha telefônica. O telefone estava mudo. O telefone não tinha linha. Não, eu vim aqui apenas para ligar a linha de... E o tenente não sabia onde enfiava a cara. O que acontece, irmãos, é que tem tanta gente tentando falar no telefone que está desconectado. Tanta gente tentando falar num telefone desconectado, fingindo ser aquilo que na verdade não é, sem entender a importância de que quando nós aceitamos a Jesus na nossa vida, nós não precisamos mais fingir. Quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, caem as máscaras. Você não precisa mais disso. Agora você tem livre acesso a Ele. Agora os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Ele te sonda, Ele te conhece, Ele tudo vê. Ele conhece a tua vida. Não há mais necessidade de fingir.
Porque Jesus tem disposição de transformar a nossa vida por completo. Um Deus tão maravilhoso, irmãos. Um Deus que de maneira direta busca manter conosco um relacionamento pessoal. Um Deus que quer nos ensinar constantemente a viver a experiência da graça de Deus na nossa vida. E a terceira e última realidade aqui desse relacionamento com Deus é um Deus que busca algo de nós. Deus busca algo de nós. Eu penso que você, assim como eu, nós somos aqueles que buscamos algo da parte de Deus. A gente ora sim, a gente espera que Deus faça maravilhas nesse culto. A gente vai para o nosso dia a dia, a gente ora a Deus, a gente pede que Deus faça algo na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida. Constantemente nós buscamos algo de Deus, mas o que muitas vezes a gente não percebe é que nós servimos também um Deus. Temos um relacionamento com esse mesmo Deus que busca algo de nós. A gente estava há pouco aqui tratando de relação de pai com filho. Quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você que é pai, você que é mãe, o que você faz quando você vê um filho fazendo algo de errado? Qual a reação que você tem quando você pega no flagrante o seu filho ou sua filha que está fazendo algo que você sabe que aquilo vai prejudicá-lo? Quantas vezes eu peguei os meus filhos aprontando, eu cheguei de surpresa e disse, o que vocês estão fazendo aí? Aí eles me olham assim. Mas na verdade, a minha preocupação é de ajudá-los a acertar, a andar de maneira correta, de maneira certa, hoje e no futuro. Não é de punir, de fazer algo a mais, mas apenas de mostrá-los a minha intenção. E que aquilo não está correto, mas há um caminho para se fazer as coisas certas. E o que acontece comigo, com você e com muita gente boa aí fora, é que muitas vezes a gente não compreende quando Deus nos orienta, não compreende quando Deus tantas vezes nos disciplina, quando Deus até mesmo busca um caminho diferente do nosso. Porque nós oramos a Deus e buscamos a Deus, e sinceramente, irmãos, nós queremos que Deus, Ele faça as coisas da nossa maneira. Mas não compreendemos quando muitas vezes Deus busca um caminho diferente do nosso. Aí nós ficamos ressentidos. Aí você encontra com o irmão, com o outro, mas o que houve? Eu estou desanimado. E por quê? Não, porque eu esperava uma coisa e Deus fez outra. Na verdade, Deus pode estar até fazendo aquilo que Ele precisa, mas Deus tem os caminhos dEle, a maneira dEle, o pensamento dEle, mas aí nós não compreendemos. E aí nós ficamos ressentidos. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele sempre busca o melhor para nós. Deus sempre busca o melhor para nós. Muitas vezes a gente não compreende a maneira de Deus agir, mas Deus trabalha por aqueles que nele esperam. E Deus quer derramar a sua graça sobre nós, Deus quer derramar o seu amor sobre a nossa vida, mas você sabe que sempre tem um mais, né? Ele espera algo em troca. Deus te ama e Ele espera que você retribua esse amor a Ele. Você sabe, Deus tem os olhos dele sobre a tua vida. A atenção de Deus está em você. E Deus quer algo em troca. Deus quer que a tua atenção também esteja nele. E por que que Deus quer que o teu foco seja Ele? Porque o foco de Deus é você. Deus quer ser retribuído com esse amor. Isso é maravilhoso porque Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. Deus quer algo em troca. Deuteronômio 4:40, guarda os teus estatutos, os teus mandamentos, para que te vá bem. Guarda a palavra de Deus. Quando diz guarda, não é apenas você ter, sabe, não é apenas um guardar intelectual.
mas para que você também aplique, para que você exale essa palavra. Faça isso, para que te vá bem. Mesmo quando você não sente vontade. Mesmo quando chega naquele momento que a gente não quer seguir as instruções de Deus. Ouça isso, irmãos. Obedecer sempre será a melhor decisão que você poderá tomar em toda a tua vida. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar, não tenho que falar? Eu vou, não vou? Eu saio, não saio? Eu compro, não compro? Eu faço isso ou eu faço aquilo? Para tudo. O que tem que ser feito? Obedeça a Deus. Senhor, eu não vou fazer nada enquanto o Senhor não me der a tua direção. Eu quero obedecer a tua palavra. Mesmo sem compreender, mesmo sem querer, mesmo sem gostar, mesmo sem entender. Sempre, 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 em cada área da tua vida, seja onde for, obedecer a palavra de Deus, obedecer, seguir a orientação de Deus, sempre será a melhor decisão que você poderá tomar na tua vida. Sempre. Porque Deus não falha. Há caminhos que para o homem parece bom, mas no final dá em caminho de morte. Mas o caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor é poder. Glória a Deus. Você pode sim até tomar a decisão de não viver de acordo com aquilo que Deus busca. Mas saiba que você vai sofrer sérias consequências dessa decisão. Porque Deus está sempre diante de nós. E Deus, irmãos, Ele coloca diante de nós a sua orientação. Todos os dias, em cada momento, Deus nos mostra o caminho a seguir, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sabe o que é melhor para nós. Davi diz, Senhor, seus testemunhos são maravilhosos, por isso eu o obedeço. Eu o obedeço. Deus é um Deus vivo, irmãos. O nosso Deus é um Deus real. E Ele se importa conosco. E Ele se importa de tal forma que Ele nos orienta a viver de maneira adequada para o nosso bem, para o nosso melhor. Quem sabe, pode ter no nosso meio alguém que esteja pensando, olha pastor, tudo isso é muito bonitinho, tudo isso é muito filosófico, tudo isso é muito maravilhoso, mas na minha vida isso não funciona. Isso pode estar funcionando aí para a vida de muita gente boa, mas na minha vida não funciona, pastor. Se o senhor quer saber a realidade da minha vida, a realidade é que eu estou cansado de sofrer. Eu estou cansado de tanto ter que buscar uma saída. Estou cansado de tanto ter que recomeçar a minha vida. E o que acontece no final das contas é que eu me sinto sozinho. O que acontece é que eu me sinto desamparado. Tudo bem, o senhor fala aí que Deus é vivo, que é poderoso, que Deus existe, mas olha, se Deus existe, eu acho que esse Deus se esqueceu de mim. Se esse é o sentimento do teu coração, escute o que eu vou dizer para você nessa noite. Nunca se esqueça das palavras desse mesmo Deus. Olha o que ele disse. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do próprio filho que gerou? Será que uma mãe de verdade, será que uma mãe se esqueceria de um bebê que ainda mama? Será que não teria compaixão do próprio filho que gerou? É claro que não, né, irmãos? Mas ainda que essa mãe se esqueça do seu filho, disse Deus, eu jamais esquecerei de você. Mesmo que uma mãe venha se esquecer do seu filho, Deus nunca se esquecerá de você. Mesmo em meio às dificuldades e problemas e tribulações e coisas surpreendentes, inesperadas que surgem na sua vida, e quem sabe só na eternidade nós vamos entender os motivos. Vamos entender os porquês de maneira plena. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins, até as coisas ruins. Mas até as lutas. Mas o sofrimento, até
o sofrimento. Tudo Deus está trabalhando na história, porque Ele é soberano, para que todas as coisas venham convergir para o seu bem. No final das contas, o tamanho da tua luta e da tua dor será o tamanho da sua vitória. Ou quem sabe a tua vitória será ainda maior. Mas a nossa responsabilidade é apenas uma, nesse processo todo. Amar a Deus. Está doendo, está sofrendo, está indignado, está decepcionado, está enfrentando lutas, tudo. Irmão, isso faz parte da vida de cada um de nós. Às vezes temos uma sensação de que só a gente enfrenta isso. As pessoas que estão à sua volta estão enfrentando coisas que você não faz ideia. Então, o que a gente precisa no meio desse vendaval todo da nossa vida? Que muitas vezes vem? Amar a Deus acima de todas as coisas. Nosso compromisso é esse. A nossa responsabilidade é essa. Deus está presente aqui nessa noite. Eu creio, irmãos, Deus está no nosso meio, nesse lugar. E esse Deus que está aqui, está disposto a manter um relacionamento real com você. Ele é maravilhoso. O Criador do universo, o Senhor de tudo e de todas as coisas, deseja ardentemente viver um íntimo companheirismo com você. A vida não é algo que a gente controla, mas a nossa vida é um dom de Deus. A nossa vida é um presente, e é um presente concedido por Deus a você, para que você viva ao lado daquele que te concedeu. Deus criou você, Ele te presenteou com esta vida, para que você viva esta vida ao lado do seu Criador, ao lado daquele que te formou. Portanto, hoje Deus está esperando por você. Ele está de braços abertos para você. A grande pergunta é, se você também está de braços abertos para Deus. Se você está disposto a se despir, porque Ele se despiu da sua glória. Ele se despiu de tudo aquilo que necessário foi para se manifestar em nosso meio, para ver um novo tempo ao nosso lado. Minha pergunta é se você está disposto também a tirar essa roupa existencial, quem sabe essa roupagem emocional, que quem sabe nada mais é do que um peso na sua vida. Se esvaziar de tudo isso, para a partir de então ser cheio dessa presença gloriosa do Espírito Santo. Nunca se esqueça, Deus é real e se importa com cada um de nós. É por isso que, como povo de Deus, como igreja do Senhor, não apenas nós cremos, mas também nós valorizamos a existência desse Deus, seu interesse e o seu propósito para cada um de nós. Deus se importa conosco. Amém? Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Eu queria chamar os músicos, o Ministério de Louvor, para estar aqui em cima. Eu quero fazer uma oração por toda a igreja, mas antes de orar, de maneira abrangente, de maneira geral, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se existe no nosso meio alguém que deseja receber Jesus como Senhor da sua vida, alguém que quer começar esse processo de caminhada com Deus. É tão bom orar, é tão bom receber uma bênção, é tão bom se alegrar e contar testemunhos de coisas que aconteceram aqui e ali. Nós falamos sobre isso hoje. Mas o que realmente vai autenticar o seu relacionamento com Deus é a sua caminhada diária com Ele. É o seu passo a passo. E isso precisa começar hoje. Não podemos deixar para amanhã. A gente vai protelando, vai adiando aquilo que não vale. Mas coisas importantes, coisas maravilhosas, nós queremos agora. Não é assim? Na nossa vida as coisas são assim. Quando aquilo é bom, quando aquilo é maravilhoso, nós queremos aquilo agora.
Deus é maravilhoso, Deus é bom. E Ele está permitindo ser achado por você. Quem sabe você algum tempo está à procura de algo para preencher o seu coração. Quem sabe você é uma pessoa envolvida com tantas coisas, mas você percebe que a despeito desse envolvimento, existe algo que lhe falta. Uma sensação que você tem diária, de que parece que está faltando alguma coisa. Realmente, você não está enganado. Está faltando o principal. Porque não adianta alcançar as coisas maravilhosas desse mundo. Se está faltando Jesus, o principal está faltando. Porque Ele é a rocha, Ele é a base, é Ele que vai sustentar toda a tua vida. Quem sabe você construiu o primeiro andar da sua vida, o segundo, o terceiro. Quem sabe a tua vida tem se tornado um edifício de conquistas, de realizações, mas se está faltando o alicerce, de uma hora de uma hora para outra, essa edificação pode vir à ruína. Porque nós sabemos que o alicerce é fundamental para uma construção sólida. Jesus é esse alicerce sobre o qual nós construímos todo o resto. E sem Ele, nada podemos fazer. Esse Jesus está aqui nessa noite, eu creio, irmãos. Você sabe que tudo é pela fé. Pela fé. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus está chamando você.